Alô, meus amigos do nosso canal DIP Direito Público. Trago para vocês hoje, neste vídeo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 5.328, do Supremo Tribunal Federal, noticiada no seu informativo 1021. O assunto de hoje é o seguinte, para a gente analisar essa questão. Servidor público do Poder Judiciário e do Ministério Público podem exercer advocacia ou podem advogar? É esse o tema de hoje. Muito bem, vamos analisar este assunto trazendo a análise à Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que é o Estatuto da OAB e da Advocacia. Então, nós vamos examinar esta questão sobre a luz ou enfoque do Estatuto da OAB, da Lei Federal número 8.906, de 1994. Diz o artigo 28, ao tratar deste assunto do Estatuto da OAB: a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 4. Ocupante de cargos ou funções vinculados, direta ou indiretamente, a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Então, vamos voltar para a gente entender o que seria esse termo advocacia é incompatível. O que seria incompatível? A incompatibilidade aqui diz respeito àquela proibição total. Eu não posso advogar de forma alguma. Isso quer dizer o Estatuto. A advocacia é incompatível. A advocacia é proibida de forma total, mesmo em causa própria, mesmo o advogado atuando nas seguintes atividades: para aqueles que ocupam cargos ou funções vinculadas direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário ou os que exercem serviços notariais e de registro. Ou seja, os servidores que trabalham junto ao Poder Judiciário, os servidores que trabalham nos cartórios notariais, que trabalham nos cartórios de registro de imóveis, estão proibidos de advogar, até mesmo em causa própria. Se precisarem de um advogado, têm que contratar um profissional, não podem exercer a advocacia em causa própria. Então, esse é a primeira incompatibilidade que nos traz o artigo 28 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E mais adiante, nós temos o artigo 30, que diz o seguinte: são impedidos de exercer a advocacia. Veja que o artigo 28 fala em incompatibilidade do exercício da advocacia. Aqui nós temos o artigo 30 dizendo o seguinte: são proibidos de exercer a advocacia. Inciso 1. Os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere, ou qual seja vinculada à entidade empregadora. Então, aqui nós temos esse termo utilizado de proibição, tá? Estão proibidos, né, de exercer a advocacia. Vamos refazer aqui a leitura para a gente poder entender melhor. São impedidos de exercer a advocacia. Não é o caso de incompatibilidade. Impedimento, nesse caso, não é aquela proibição total da incompatibilidade. É aquela proibição parcial, ou seja, os demais servidores públicos, que não sejam do Poder Legislativo, que não sejam de cartórios, que não sejam do Ministério Público, nós vamos falar mais adiante, podem advogar. Os servidores públicos, os outros servidores, podem advogar. Só não podem advogar contra a fazenda pública que o remunere.
Se você é servidor público, se você trabalha numa prefeitura municipal, numa câmara municipal, você não pode advogar contra o município, não pode advogar contra a Câmara. Por quê? Porque existe essa proibição parcial. O restante da advocacia privada, você pode exercer de forma tranquila. Então, existe a diferença. Incompatibilidade, proibição total. Impedimento, proibição parcial. Incompatibilidade para os servidores do Judiciário, do Ministério Público e dos cartórios. Impedimentos para todos os outros servidores. Eles podem advogar de forma parcial, porque não podem advogar contra a fazenda que paga a eles o seu salário, o seu vencimento. Então não pode advogar contra a fazenda pública que os remunera. Então esta é a diferença, tá certo? Muito bem, nesta ADI que nós falamos agora, que eu vou tratar para vocês aqui, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, a ADI número 5.328 do Supremo Tribunal Federal, da nossa Corte de Justiça maior deste país, que foi publicada no informativo 10/21, houve um questionamento por parte dos servidores públicos do Poder Judiciário e do Poder e do Ministério Público, onde eles questionaram o seguinte: eles invocando o princípio da isonomia, eles entenderam o seguinte: por que nós estamos nessa condição de incompatibilidade ou de proibição total, e aqueles outros servidores estão numa condição de impedimento ou de uma proibição parcial, podendo advogar, só não podendo advogar contra o ente que remunera. Então eles foram perante o Supremo, esses servidores federais, pedir que fosse equiparado o direito deles ao direito dos outros servidores. Ou seja, de advogar de forma livre na atividade privada, à exceção contra o ente que os remunera. Então eles alegaram aí o princípio da isonomia e alegaram ainda que os seus direitos não podem ser diferentes daqueles outros, não é isso? Muito bem. Aí essa questão foi colocada para ser questionada analisada pelo Supremo. E também foram, nessa mesma ADI, os servidores que atuam, que trabalham no Ministério Público. No Ministério Público nós tínhamos a Lei 11.425 de 2006, que era a Lei dos Servidores Públicos Municipais, tá certo? Esta lei ela foi revogada pela Lei 13.316 de 2016 e no seu artigo 21 consta o seguinte, agora tratando do Ministério Público: aos servidores públicos efetivos requisitados a 100 vínculos do Ministério Público da União, é vedado o exercício da advocacia e consultoria técnica. Então, veja o seguinte: essa proibição do artigo 21 da lei do Ministério Público é a mesma daquela do 28, inciso 4, do Estatuto, que trata da incompatibilidade, que proíbe os servidores do Ministério Público de advogar de forma total, tá certo? Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, ao invocar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, eles interpretaram o seu inciso 13, que diz o seguinte, o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A não ser, aqui quando fala atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, a ideia que se deixou aqui, ou a regra que se deixou, é que se houver uma lei infraconstitucional tratando de forma diferente do que está previsto aqui nesta questão do livre exercício de qualquer trabalho, aí sim ela passa a ser uma questão constitucional. Então a conclusão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico, dos servidores do Poder Judiciário e dos servidores do Ministério Público, pedindo que os seus direitos fossem igualados aos demais servidores
de outras esferas, podendo advogar para atividade privada e com exclusão somente daquela situação que eu não posso advogar contra a fazenda pública que me remunera, o Supremo Tribunal entendeu o seguinte, por haver leis restringindo a aplicação do inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94 e a Lei 13.316 de 2016 dos servidores do Ministério Público, esses dispositivos que foram questionados foram considerados constitucionais pelo Ministério Público, ou melhor, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Federal entendeu que a proibição do Estatuto para os servidores não poderem advogar de forma alguma do Judiciário, dos cartórios e do Ministério Público são constitucionais porque existe as leis infraconstitucionais, que é o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94 e a Lei 13.316 de 2016 do Ministério Público. Então, por essa forma, consideraram como sendo constitucionais estas proibições nesses dois regramentos jurídicos. Para o Supremo Tribunal Federal, as incompatibilidades restritivas previstas no Estatuto da OAB do exercício da advocacia por analistas, técnicos e auxiliares do Poder Judiciário e do Ministério Público da União configuram restrições adequadas e razoáveis à liberdade de exercício do exercício profissional, por traduzirem expressões dos valores constitucionais da eficiência, da moralidade e da isonomia no âmbito da administração pública. Então, essa questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, servidores públicos do Poder Judiciário, dos cartórios e do Ministério Público estão proibidos de forma total de exercer a advocacia. Todos os demais servidores podem exercer a advocacia privada, só não podendo advogar contra a fazenda pública que os remunere. Então, este é o tema de hoje que eu trouxe para vocês do Supremo Tribunal Federal, analisando duas leis, né? Uma federal aí do Estatuto da OAB e a outra lei do Ministério Público, dizendo que as normas tratadas por esta lei são constitucionais. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje, você que é servidor público, você que se enquadra nessa situação, você que não é, mas que é um estudioso do direito público, quero agradecer você por estar nos acompanhando, por estar inscrito no nosso canal. Você que está assistindo, mas que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, venha conosco, vamos crescer a cada dia mais. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.